vamos falar da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou lá no sábado, no jogo entre Fortaleza e Bahia, e terminou neste domingo, no clássico Fla-Flu, que aconteceu agora há pouco lá no Maracanã. Rodada que teve 22 gols e com um grande destaque da rodada, o vareio de bola que o Santos levou do Mirassol, jogando lá em Mirassol, e que custou caro para o Santos, que voltou à zona do rebaixamento. Olha, eu sempre digo aqui no canal que eu tenho que falar sempre aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, porque eu nunca vou brigar com as imagens. Mas eu vou dizer uma coisa: depois do jogo contra o Flamengo no meio de semana, jamais passava na minha cabeça, nesses intervalo de 3 dias aí, que o Santos voltaria a ocupar a vaga, uma vaga na buraqueira, como eu digo aqui, na zona do rebaixamento. Jamais passou na minha cabeça. Eu só via o Santos subindo de produção, subindo de qualidade, buscando resultados aí pelo Campeonato Brasileiro afora. Mas aquela história, todas aquelas dúvidas que tem os torcedores do Santos, ou tinha lá atrás, depois com a vitória contra o Flamengo, parece que deu uma equilibrada, mas agora voltou tudo de novo. Estamos na zona do rebaixamento, na buraqueira, e olha, vamos ver o que vai acontecer aí para frente com esse Santos. Porque será que dá para confiar mesmo? Será que o Santos tem um treinador realmente que pode fazer algo diferente com esse Santos? Será que realmente era para o Santos levar o vareio de bola que o Santos levou do Mirassol? Uma folha de pagamento aí que o Santos tem aí que passa de 30 milhões, para muitos é 34 milhões contra o Mirassol. Qual que é a folha de pagamento do Mirassol? Será que compensa às vezes você ter os jogadores tão caros no seu elenco? Ou você tem que ter um grupo ajustado que tenha todos a mesma ambição? Ganhar jogos ou fazer coisas diferentes para o clube. É um negócio que às vezes tem que pensar muito. Pensar muito. A rodada começou no sábado. Fortaleza 1, Bahia 1. É um clássico nordestino, é um clássico normal, um empate de 1-1. Apesar de ter saído gols lá, mas foi anulado pela arbitragem, acredito que justamente, acredito que estavam irregulares, e acabou ficando um resultado de 1-1, um empate entre esses dois clubes. O Bahia, que está vivendo uma fase diferente agora, e o Fortaleza, depois de muito tempo, está amargando a zona do rebaixamento. Tivemos também Vasco 1, Grêmio também 1. Olha, pela qualidade desses dois times, ficou de bom tamanho. Um pontinho para um pontinho para outro. Ninguém corre para cima, ninguém vai lá embaixo. E só o Vasco que ficou ali na beiradinha ali, mas graças aos gols que o Santos andam tomando, o Santos está perdendo a posição para o Vasco. Mirassol 3, Santos 0. Um resultado que foi um show de bola do Mirassol em cima do Santos. O Santos não viu a cor da bola. Um Santos desligado, totalmente desligado do jogo, não encaixou nada e talvez até mesmo pelas mexidas do nosso treinador, que eu acredito que desmotivou um pouco ou alguma coisa diferente aconteceu com esse Santos dentro de campo para não se encontrar e não conseguir apenas fazer o Walter fazer uma defesa e nada mais. E nada mais. Uma partida ridícula do Santos. Olha, é difícil você ver um jogo desse, desanima qualquer torcedor que esteja animado com o seu time. Principalmente os torcedores do Santos, depois do jogo de quarta-feira contra o Flamengo, que se encheram o peito, gritaram, todos felizes, todos contentes. E aí, quando chegou no sábado, o Santos outra vez disse assim: não, a torcida do Santos feliz no final de semana? Não, vamos estragar o final de semana deles. E aí aconteceu tudo isso. Além de perder, ainda levou um vareio de bola do Mirassol, que, olha, ficou pouquinho
Graças que o Santos tem o brasão, porque se não fosse o brasão, meu amigo, tinha sido pior do que aquela do Palmeiras, que levou de 6 também do Mirassol há uns tempos atrás aí. Tinha sido pior, porque eu acredito que menos de 6 não ia ficar. São Paulo 2, Corinthians 0. Esse aí é um jogo que qualquer um dos dois que ganha, é tudo normal. É dois times que estão mal no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que teve um resultado até surpreendente no meio de semana contra o Ceará, e foi jogar contra o São Paulo, talvez achando até que podia empatar, mas com 2 gols do criticado Luciano, que a torcida de São Paulo pega no pé, ou uma parte da torcida de São Paulo pega no pé, o cara fez 2 gols, um atrás do outro ali, corridinha ali no espaço de 3 minutos, e acabou ficando 2-0 para o São Paulo, um resultado bom para quem estava capengando dentro do Campeonato Brasileiro. Internacional 1, Ceará 0. A segunda derrota do Ceará seguidinha. Eu já disse aqui no canal, mesmo o Ceará que estava ganhando, somando pontos, mas é time que vai disputar para não cair. É só dar um tempo que vai estar ali brigando embaixo também. Aí, ó, Cruzeiro 4, Juventude 0. 2 gols do Gabigol. Gabigol hoje resolveu fazer gols e aí o Cruzeiro fez 4-0. Resultado já esperado. O Cruzeiro está muito bem no campeonato. O Juventude, que está na zona do rebaixamento, está lá. Foi jogar contra o Cruzeiro, um resultado normal. Vitória 1, Bragantino 0. Olha, eu perdi 90 minutos hoje vendo esse jogo, porque eu ia ver um jogo. Falei, vou ver esse, já liguei a televisão, já caiu ali no jogo do Vitória. Fiquei vendo, falei, vou dar uma secadinha no Vitória, mas não teve jeito não. O time do Carille, aquilo que o Santista já conhece. 1-0, segurou, acabou, terminou o jogo, 3 pontos para nós, estamos felizes. Passamos o Santos e jogamos o Santos na buraqueira. Que fase do Santos, que fase do Santos. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Olha, se eu não me falha a memória, um jogo do Santos, o Marcos Assunção fez 3 gols de falta. Eu tenho que puxar isso daí para me confirmar. Me parece que teve um jogo do Santos que o Marcos Assunção fez 3 gols de falta, cobrando falta, ele que jogou no Santos, e ele fez 3 gols. Eu vou puxar para confirmar. A minha mente não está fugindo, mas eu acredito que é. E hoje quase que o Hulk faz 3 gols de falta, porque ele fez 2 e já no apagar das luzes, o Everton fez uma defesaça no ângulo e acabou não deixando a bola entrar, porque seria o terceiro gol do Hulk. Como está batendo falta o Hulk. Que coisa interessante. Mas valeu os 3 pontos do Palmeiras. Os 3-2 do Palmeiras. Sport 0, Botafogo 0. Olha, por nada que o Botafogo ganhe um pontinho. Por nada. Mas o cuiabano foi cruel. Aos 45 minutos do segundo tempo, o cuiabano fez o gol do Botafogo e mais uma derrota do Sport. E isso está me preocupando muito, muito, porque no meio de semana, a próxima rodada, Sport vai até o Barradão enfrentar o Vitória. E a próxima rodada vai ser com o Santos. Mas já estou muito preocupado com esse jogo. O Sport que não ganhou de ninguém até agora no campeonato. Só perde, só perde. Tem apenas 3 pontos e está aproximando o jogo com o Santos. Estou muito preocupado. E aí agora, fechando a rodada, o Flamengo venceu o Fluminense, também já no finalzinho, com os Brigadores. Os Brigadores que fizeram as pazes. O técnico Felipe Luiz e o Pedro se abraçaram, quer dizer, se abraçaram não, fizeram as pazes, e aí o Pedro ficou no banco de reserva, entrou já no final do jogo e fez o gol para o Flamengo. Isso daí significa que agora vai entre tapas e beijos, vai ser aquela felicidade, porque deram 3 pontos para o Flamengo. Que fase do Flamengo. Olha, a classificação está assim, ó. O Cruzeiro é o líder com 33 pontos ganhos com 15 jogos. O Flamengo vem em segundo lugar
com 30 pontos e 14 jogos. O Red Bull Bragantino com 27 pontos e 15 jogos em terceiro lugar. O Palmeiras, que está em quarto lugar, com 26 pontos e 13 jogos. Palmeiras pode chegar aí 29 e 32 pontos. O Palmeiras pode chegar. O Botafogo é o quinto e vem chegando com 25 pontos, com 14 jogos. Significa que pode ganhar mais 3 ainda. E o Bahia, que caiu para sexto lugar, que está com 25 pontos e 14 jogos. E aí a surpresa, o Mirassol, que vem numa campanha bonita no campeonato, em sétimo lugar com 21 pontos e 13 jogos. Significa que se ganhar os dois que estão para trás, pode chegar a 27 pontos ganhos o Mirassol. Uma campanha muito boa do Mirassol. Em oitavo lugar, o Fluminense com 20 pontos em 13 jogos. O Atlético Mineiro em nono com 20 pontos com 14 jogos. O Corinthians em décimo com 19 pontos e 15 jogos. O Ceará em 11º com 18 pontos e 14 jogos. O Internacional, 12º, com 17 pontos e 14 jogos. O Grêmio, em 13º, com 17 pontos e 14 jogos. O São Paulo, 14º, com 16 pontos e 15 jogos. E o Vasco, lá no Barranquinho, uma perna lá, outra cá, com 14 pontos em 14 jogos. O Vasco é um que logo, logo vai frequentar essa estradinha do Poeirão. O Vasco e o Grêmio, que estão ali, o Grêmio está ali um pouquinho mais para cima, mas é muito fraco também o time do Grêmio. Mas, na estradinha de terra, comendo pó, poeira, o Santos. O Santos com 17º colocado, com 14 pontos e 14 jogos. O Juventude em 18º, com 11 pontos e 14 jogos. O Fortaleza em 19º, com 11 pontos e 14 jogos. E na lanterna, na rabeira, comendo poeira, no meio da buraqueira, batendo a cabeça nos vidros do ônibus, desviando de um buraco, passando dentro do outro, vem o Sport com 3 pontos em 13 jogos jogados. Que fase do Sport! Que coisa! Por isso que eu digo, está aproximando o jogo do Santos com o Sport. Será? Será que vai acontecer? Não, eu não posso acreditar num negócio desse. Eu não posso acreditar. Olha, a minha grande preocupação do Santos aí é assim. Sabe quando você começa a ir num lugar e você começa a pegar aquele vício? Você começa a pegar aquele vício, por exemplo, você vai num barzinho, você bate um bilharzinho lá, e aí no outro dia, de repente, você quer ir de novo lá. Você quer ir lá, você vai lá tomar um Guaraná, você quer voltar lá para tomar outro Guaraná no outro dia. E o que eu estou preocupado com isso daí, o que eu quero dizer, é o Santos, com esse negócio de vai e vem, vai e vem. Será que o Santos está se acostumando com a zona do rebaixamento? Esse é meu medo, essa é a minha preocupação. Será que o Santos está viciado numa zona de rebaixamento? Como eu sempre falo aqui, na estradinha de terra, no meio da buraqueira? Será que o Santos está acostumando com isso? É uma preocupação muito grande. Uma preocupação muito grande isso daí. Então, é momento logo de reerguer a cabeça e, como a gente sempre fala aqui, dar uma ajeitada, porque aí não dá. Você fazer a partida que você fez contra o Flamengo, mesmo que o Flamengo deu aquela remoída, aquela mastigada no Santos, mas o Santos dava umas beliscadas no Flamengo. Mas contra o Mirassol foi terrível, foi terrível. O Santos não exigiu do goleiro do Mirassol, a não ser uma jogadinha pela direita que o Igor Vinícius cruzou, que a bola ia chegar no Neymar e o Walter desviou. Só, nada mais. Então, é complicado. A próxima rodada já vai começar quarta-feira, com Fluminense e Palmeiras, às 19 horas, no Maracanã, na quarta-feira. Na quarta-feira também, o Ceará enfrenta o Mirassol lá no Castelão. Olha, o Mirassol pode crescer muito ainda dentro desse campeonato, pela bola que está jogando, pela intensidade que estão pondo nos jogos. O Mirassol pode subir muito aí dentro desse campeonato.
Na quarta-feira também vamos ter Corinthians e Cruzeiro, às 19h30 na Neoquímica Arena. Um jogo bom para a gente dar aquela secadinha. Legal, legal, um horário bom. Aí na quarta-feira também vamos ter Santos e Internacional, às 21h30 na Vila Belmiro. Na quarta-feira também vamos ter Bragantino e Flamengo, às 21h30 no Cícero de Souza Marques. É uma pena que é um jogo no horário do Santos, que é um jogo interessante também esse daí para se assistir, um jogo bom. E aí também, na quarta-feira, vamos ter o Vitória contra o Sport, lá no Barradão, às 21h30. E na quinta-feira, vamos ter o Juventude enfrentando o São Paulo, lá no Alfredo Jaconi. Aí nós vamos ter ainda Vasco e Bahia, que está sem data ainda marcada, Atlético Mineiro e Fortaleza, e o Grêmio e o Botafogo. Esses daí não tem datas marcadas, não sei o que está acontecendo, deve ser jogos de playoff da alguma coisa da Sul-Americana. Vamos aguardar aí para ver o que vai ser. Mas, como tem essas partidas aí para nós se divertir aí no meio de semana. Então, jogos bons aí para acompanhar e vão ver o que vai ser do nosso Santos contra o Internacional no meio de semana na Vila Belmiro. Lembrando que os artilheiros do campeonato é o Caio Jorge com 12 gols e o Arrascaeta com 9 gols. Não tem ninguém do Santos, a não ser o Caio Jorge, que já jogou no Santos, menino da Vila, mas que um dia resolveu deixar o Santos e partir para outros rumos. É assim os garotos lá na Vila. Muitas vezes é como eu sempre digo aqui, o Santos fabrica e os outros desfrutam. É o que está acontecendo no momento com o nosso Santos. Semana de pressão, semana que o Kleber Gauchinho vai escutar muito, porque o que aconteceu lá em Mirassol não é a gente falar aqui depois da casa caída, não. É que a gente todo mundo cantou a pedra e todo mundo na mesma imaginação. Ontem, a hora que eu vi aquela escalação, eu e o Nel, que a gente sempre comenta aqui dentro no WhatsApp, eu e ele, apesar de morar a uma distância de 3.000 quilômetros, mas a gente se fala porque ele acompanha de lá, eu acompanho de cá, e a gente disse um para o outro, olha, se vier uma derrota hoje, o povo vai cair em cima do Pedro Caixinha, do Kleber Gauchinho, mas na realidade claro que ficou dentro daquilo que todo mundo viu o meio de semana como o Santos jogou e de repente você vem todo mudado para um jogo contra o Mirassol no sábado, ninguém tinha explicação para aquilo lá. Para um time que ficou parado 34 dias, 15 dias ou mais, treinando, se preparando, e você jogar um jogo contra o Flamengo, para jogar um jogo depois de 3 dias contra o Mirassol, e você ter que poupar jogadores porque estavam desgastados, porque não tinham condições de correr naquele jogo contra o Mirassol, aí ninguém entende. Então quer dizer que agora jogou sábado, vai jogar quarta-feira, vai ter que poupar jogador contra o Sport, porque não vão ter condições de correr. Tem umas coisas que não dá para você entender dentro do futebol o que se passa na cabeça desse povo. É muito mimizinho demais para o meu gosto. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.